Olá, bem-vindo a mais uma live Gestão na Cadeia de Tintas 360 graus. Hoje nós reunimos representantes do segmento de tintas automotivas. Nós temos fabricantes de tinta, lojista e fornecedor de matérias-primas para a fabricação de tinta. Lembrando vocês que estamos ao vivo no YouTube e também pelo Facebook do Jornal do Pintor. Nós vamos revelar hoje os reflexos da pandemia mundial nesse mercado que é tão importante para a economia do Brasil e saber as medidas tomadas por esse segmento atualmente. Vocês sabem que o nosso time de entrevistados é especialíssimo. Então, para representar os fornecedores de matérias-primas para a fabricação de tinta, nós temos Ricardo Franzi, diretor das unidades coatings, construção e plásticos. Oi, Ricardo. Boa tarde, Cecília, a todos aqueles que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite, a Tintas e Vernizes. Muito obrigada a você por aceitar o nosso convite. Representando os lojistas de tintas automotivas, Daniel Garbellini, diretor da Magic Tintas. Boa tarde a todos aí que estão participando. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Daniel. Seja bem-vindo. Obrigado. E representando o fabricante de tintas automotivas, André Luiz da Cruz, diretor de desenvolvimento de produtos Sherwin-Williams Automotive Filters. Oi, André. Oi, tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Nós que agradecemos você estar aqui conosco hoje. Antes de darmos início, eu gostaria de dizer que nós estamos comemorando o sucesso das nossas lives. Com menos de um mês de live, cerca de 2.000 pessoas já assistiram pelo YouTube, 2.500 pessoas assistiram pelo Facebook do Jornal do Pintor, além de 12.000 pessoas atingidas via Instagram e 11.000 pessoas atingidas via Facebook. Nós estamos felizes pelo poder de alcance das plataformas digitais e das redes sociais do Jornal do Pintor e da revista Tintas e Vernizes. Para vocês terem uma outra ideia, o aplicativo do Jornal do Pintor e da revista Tintas e Vernizes, aquele que você baixa no seu celular, iOS ou Android, já tem só no Jornal do Pintor quase 32.000 downloads. E da revista Tintas e Vernizes nós temos mais de 4.000 downloads no aplicativo. Gostaria também de lembrar para vocês que amanhã tem live com o pessoal da Souvenir, falando sobre o projeto Pintar o Bem. Não perca, amanhã nesse canal e também no Facebook do Jornal do Pintor, às 16 horas. E você que está assistindo e quer interagir, por favor, mande suas perguntas. Gentilmente, para que os nossos entrevistados, nossos convidados de hoje, sejam breves, objetivos em suas respostas do nosso roteiro, para que assim tenhamos tempo para que possamos colocar perguntas externas do público que nos assiste, ok? Então, vamos começar? Esses dias eu tenho prestado bastante atenção no noticiário, principalmente do segmento automotivo, e pude ver que algumas fábricas de veículos do Brasil anunciaram a retomada da produção agora em maio. Algumas até estão conversando com o sindicato dos metalúrgicos do ABC, que é para garantir um ambiente seguro de trabalho, saudável, e também assegurar a saúde financeira dessas empresas com o reflexo do coronavírus. Nós imaginamos que, com tudo isso, o setor de repintura automotiva também tenha sido afetado. Por isso, eu pergunto para você, André, você pode comentar para a gente, resumidamente, como que a pandemia está afetando, de forma geral, o setor de tintas para repintura automotiva e quais são as ações que a empresa adotou para amenizar esses impactos? Boa tarde a todos. Eu vou começar pela parte mais fácil, que foi o que a empresa adotou para poder minimizar o impacto. Nós fizemos um distanciamento social, né, dentro da nossa unidade, usamos o recurso de férias, usamos o recurso de home office, e com isso a gente garantiu, né, a segurança de todos os nossos colaboradores. No caso do mercado de repintura, nós fomos afetados pelo fechamento do mercado. Então, oficinas de repintura fecharam, as lojas tiveram que fechar ou diminuir o seu
negócio, suas vendas, e com isso afetou também a empresa, né, na questão das vendas. Isso afetou diretamente aí nos meses já de março e abril, e eu entendo também que nós ainda vamos ter um reflexo para os meses de junho, né, maio e junho ainda, até essa retomada, que deve ser gradual, trazer os negócios novamente. Entendi. Diante desse cenário, na sua loja, Daniel, ela foi afetada de qual forma? E como você tem feito para driblar esse cenário? Então, a nossa venda aqui está caindo, por motivo do nosso cliente final, que é a funilaria, concessionárias terem fechado bastante tempo. E eu acredito que vai retomar, mas tá devagar, as pessoas, está tendo menos fluxo de carro nas ruas, e, consequentemente, também vai caindo o número de incidentes ou acidentes que acabam acontecendo, Verdade. Batidas, tem menos carro, menos movimentação, então é natural que caia, não tem como não cair, né? Embora no começo da pandemia, muitas funilarias estavam cheias de carro, então elas foram entregando esses carros. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, então a venda nossa foi cair mais agora entre o dia 5 e 10 desse mês. O mês passado ainda foi legal, porque a gente começou a atender, mesmo que com portas fechadas, no delivery, o pessoal de funilaria, mas agora está entrando menos carros para eles, entendeu? Funilaria, assim, que entrava 30 carros na segunda-feira, eu tive notícia que semana agora entrou 5. Então, cai naturalmente. Vamos esperar que melhore em breve logo, né? E caiu também o perfil, como você estava dizendo, de pagamento dos seus clientes, é isso? Muitos clientes... o pessoal de funilaria trabalha meio com giro, né? Então, às vezes ele está me pagando hoje com o serviço que ele fez há um tempo atrás. Então, ele acaba não tendo uma educação financeira para honrar os pagamentos certinho. Então, acaba migrando, cai a venda também, porque ele acaba migrando para outras lojas, porque está devendo aqui. Acaba, esse cenário aí tem muitos clientes que eu venho conversando também. Entendi. Ricardo, como fornecedor de insumos indispensáveis para a fabricação, a produção de tinta automotiva, como que as vendas foram afetadas e quais as medidas adotadas nesse momento? Bom, em termos de segurança dos nossos funcionários, a gente tomou as medidas que a maioria das empresas tomaram, né? Todos aqueles que pudessem trabalhar de home office foram destinados a home office. Um trabalho muito forte de RH e de tecnologia da informação para que computadores e desktops fossem colocados à disposição dos funcionários. A área logística, que é o coração de uma empresa de distribuição, não foi afetada. A nossa área logística trabalhou 100%. A gente continua muito aberto a negócios e fazendo negócios, não necessariamente vendas, no volume que a gente tinha antes, obviamente que não. E as medidas tomadas dentro da área de negócios estão muito relacionadas a revisões de projetos, revisões de portfólio, abertura de novos contatos com novos clientes, porque existe uma dinâmica ainda que é funcionando, que são as áreas de laboratório ou de desenvolvimento, né? A cadeia de abastecimento do nosso lado não foi afetada. Commodity, eu tenho percebido não só na IMCD, como no geral no mercado, tem oferta para a demanda que se necessite. Especialidades é um pouco mais particular, porque dependendo do teu portfólio da empresa, né, da tua empresa, você pode ter algumas falhas de abastecimento. Para o mercado de repinturas, a IMCD trabalha com 3 linhas principais. Uma é de aditivos, que a gente trabalha com a Evonik, a outra é pigmentos, que nós trabalhamos com a Basfe, e a terceira são os isocianatos alifáticos da Covestro. As 3 empresas, em nenhum momento, nos deixaram desabastecidos, eles continuam com as produções nos países de origem, isso é um ponto importante, a origem desses 3 é europeia.
nós não tivemos quebra de fluxo de importação, nós mantemos um estoque local. Isso é muito importante no momento de abastecimento e de incerteza, né? A gente vive momentos de incerteza na economia como um todo, na vida pessoal. Então, algumas empresas deixaram de importar e privilegiaram um abastecimento local, que no final continua sendo as marcas que a gente vende, né? Mas em termos de abastecimento, a IMCD continua atrelada a essas 3 principais empresas, com essas três principais linhas de produtos sem problemas de abastecimento. Legal. A minha próxima pergunta seria justamente sobre isso, né? Se existe algum risco de desabastecimento, tanto de tinta quanto de matéria-prima. E na tua ponta, pelo que você está falando, nesse momento, vocês não têm nenhum problema. Eu estou falando como IMCD porque, com base no portfólio que nós temos, atendendo a indústria, né, os isocianatos alifáticos, os aditivos e os pigmentos, que, nesse caso, a BASF e a IMCD são líderes de abastecimento aqui no Brasil, nós não temos problemas. Dependendo da origem, algumas empresas, eu vou me reservar o direito de não falar nomes, obviamente, mas algumas empresas, dependendo da origem, por conta de maior infectação ou não, aí algumas empresas tiveram problemas e nós tivemos que socorrer alguns clientes locais justamente por conta disso. Entendi. E André, e para você, você acha que corre o risco de ter algum desabastecimento de tinta no lojista? Não, nenhum, porque apesar de ter a redução do negócio, ou vendas menores, né, e ter feito o distanciamento social dentro da empresa para garantir a segurança dos colaboradores, nós continuamos produzindo, não parou em nenhum momento a produção. O lojista vai continuar sendo atendido da mesma maneira que era, lógico, com fluxo menor de negócio, mas nós vamos garantir a entrega de todos os produtos. Legal. Deixa eu só dar um recadinho. Para quem entrou agora para nos assistir, a live está sendo transmitida também ao vivo pelo Facebook do Jornal do Pintor. E, por favor, quem estiver assistindo pelo YouTube, inscreva-se para receber as notificações das próximas lives, ok? André, eu tenho uma pergunta para você que surgiu de um lojista de tinta. Os técnicos da sua empresa, da Sherwin-Williams, elas estão visitando as lojas e as oficinas? E se sim, quais são os cuidados que esses técnicos na rua estão tomando? Os técnicos continuam ativos, né? Nós não paramos as atividades dos técnicos, apesar da redução do mercado, a gente reduziu, deu férias para alguns, mas outros continuaram trabalhando, a gente sempre continuou com um contingente na rua. Quanto a atender as lojas e as oficinas, parte também um pouco das lojas e oficinas poderem receber esse técnico. Nem todos permitem, mas aqueles que permitem, nós estamos seguindo as orientações de distanciamento, uso de álcool gel e máscara, né, para garantir a segurança tanto do técnico quanto dos pintores ou dos vendedores. Ô, Daniel, e na sua loja, o pessoal está tomando cuidado também? Quais são os cuidados e, assim, o pessoal de vendas, você teve que afastar alguém, precisou dar férias também? Aqui, a primeira medida no começo da pandemia, eu tenho meu pai que trabalha comigo, que tem 68 anos, e eu tenho um motorista de 63 ou 64 anos, que faz entrega para a gente. Legal. Então, meu pai já foi afastado, e o seu Sérgio, que é o motorista, também ficou... Na verdade, ele vai voltar amanhã. Ele já vai fazer uns 50 dias que está parado. E a gente pôs máscara para todo mundo, álcool gel na loja, no estoque, aqui na parte contábil, fiscal, escritório. E aí a gente acabou colocando também uma fita na loja para ter uma distância um pouquinho maior do balcão. Entendi. E limpando toda hora as maquininhas de cartão, a maçaneta da porta, tomando os cuidados aí que foram recomendados. Os motoristas na entrega, motoqueiro usando máscara, né, tudo se preocupando com
Com segurança, saúde. Segurança. Agora que você tocou nesse assunto de motoqueiro, quais foram as ferramentas que você usou para driblar essas vendas? Assim, para aumentar as vendas, você está usando entrega, WhatsApp, delivery, como é que é? Para quem está eu tenho um pessoal muito bacana da loja de Ourinhos, eles são muito engajados com marketing, Facebook, Instagram, explicando o produto, gerando até um pouco mais de conhecimento. As pessoas que não conhecem um produto de estética automotiva, que eu também trabalho com essa parte, tintas automotiva, residencial e com a linha de estética para carro, ceras, produtos importados. A gente está fazendo muito vídeo e acaba a pessoa que nunca viu, quero conhecer esse produto, aí vem na loja para comprar. Então, estamos tentando retomar alguns clientes que, por N motivos, foram comprar com concorrente e tentando aumentar a variedade de produto, suprir tudo necessário para a gente não perder tanto, né? Embora a perca é inevitável. É verdade, mas foi uma boa estratégia sua. O pessoal lá é bacana. Me diz uma coisa, os acontecimentos da semana passada, políticos, esses fatos todos que ocorreram com a saída do nosso ex-ministro, você acha que mudou, quer dizer, afetou de alguma forma, agravou o cenário econômico, teve uma turbulência? O que você acha a respeito desse assunto? Para quem quer a pergunta? Para mim? Isso, para você. Bom, instabilidade política não é boa para nenhuma economia e nenhum país do mundo, né? E se ela acontece, o que a gente tem que trabalhar é para que ela se estabilize rápido a situação. É uma questão de opinião. Eu achei que fosse ter uma turbulência maior na economia na sequência dessa semana, mas os sinais de mercado, daquilo que a gente consegue ver, pelo menos, por exemplo, a Bolsa ontem e hoje, a Bolsa não reagiu negativamente, seja pelo motivo que for, a Bolsa reagiu com crescimento. Então, isso, de alguma maneira, mostra que existe, especulativo ou não, alguma crença de que as coisas podem melhorar. Também pode ser porque, talvez, os dois ministros do foco atual seja o ministro da Economia e o ministro da Saúde, né? Eles que têm que trazer para a gente uma dinâmica, não polarização, mas uma dinâmica daquilo que realmente pode resolver o problema de todos nós, né? Em termos de economia, salvaguardando as determinações das autoridades locais, de manter resguardo, não sair, não ter contato social, de diminuir o máximo as atividades que possam aumentar a curva ascendente desse grau de infecção. O que eu entendo que vai resolver o problema de fundo é voltar à vida normal de consumo, para que os consumidores façam circular dinheiro na economia, que eu estou falando é óbvio, mas é isso que vai acontecer. O dinheiro volta para a economia, a demanda começa a aumentar, os estoques de produtos acabados de qualquer empresa, seja do lojista, seja do fabricante, seja do vendedor de matéria-prima, começa a baixar, começa então a ter uma demanda por maior produção e isso volta. Enquanto isso não acontecer numa escala contínua, a gente não vai perceber a evolução daquilo que a gente quer. Então, aparentemente, a saída de um ministro da Justiça não afetou tanto as atividades. Isso pode afetar daqui no médio e longo prazo, mas no curto prazo, para a nossa realidade, talvez o sinal que tenha dado o mercado é que as ações do ministro da Saúde e as ações do ministro da Economia sejam, neste momento, de maior relevância frente àquilo que a gente está vivendo. Bom, vamos aguardar, né? Daniel, você estava dizendo para mim que as vendas de tinta na sua loja diminuíram. Você tem uma ideia de quanto, em porcentagem, caíram as vendas? E você acredita que a retomada das vendas aconteça no segundo semestre? Olha, como eu tenho algumas lojas, cada uma está com um cenário diferente. Teve loja que aumentou a venda, como eu estava te falando aí, por questões, talvez, da pessoa estar devendo em uma loja e acabar indo em outra. No geral, está caindo aí de forma de 20% a 30% na linha automotiva, às vezes até alguns clientes mais, agora falando por cliente, né?
Talvez minha venda vai cair nesse mês aí 30%, 40%, mas alguns clientes está caindo mais. Cliente que gastava 22, 23 mil está gastando 6. Então, alguns estão mantendo e alguns estão caindo muito. Então, mas eu acredito que o mês que vem também vai ser devagar nesse segmento, porque, como eu falei, não tem muito carro na rua, então o fluxo diminui o fluxo de combustível, que parece que posto de gasolina caiu 60% aqui na nossa região. Uhum. Então, se caiu 60% a venda de gasolina e álcool, caiu 60% pessoas na rua com carro. Escolas estão fechadas, muitas repartições públicas, então não tem... Eu acredito que voltando aqui em Bauru, tem algumas cidades que parece que Ribeirão já está voltando a partir de ontem. Bauru parece que só está previsto para o dia 10 ou 11. Então, eu acho que vai ter uma retomada gradual. Acho que maio, ainda vai ser um mês igual a esse, talvez até um pouco pior. A gente está tentando criar algumas ações aí com linha residencial para tentar aumentar a venda. Uhum. Mas eu acredito que junho, julho, a partir de julho, tomara que precisamos estabelecer o nosso nível, pelo menos 80%, 90% do que a gente estava atingindo. Senão os prejuízos vão ficar grandes. Ai, tomara, né? Precisa. O André, a indústria de tinta, ela também sentiu um pouco essa queda nas vendas ou não? Sim, mas o reflexo é automático. A loja, né, tipo, o que o Daniel falou é verdade. A loja começou a vender menos, reflete diretamente na empresa. Porque os estoques vão ficando menores, então a gente também sentiu isso, né? E tem uma pressão do dólar também, então acho que tudo isso influencia bastante hoje no cenário de produção de tinta e venda de tinta, né? Verdade, o dólar é um assunto que a gente tem discutido bastante aqui, Ricardo. O dólar alto, matéria-prima que vem de fora para abastecer as indústrias. Como é que a IMCD está lidando com isso? Bom, eu acho que um problema que é comum a toda a cadeia é fluxo de caixa, né? O controle sobre o forecast planejado em janeiro, atualizado agora nessas últimas 4 semanas, é uma obrigação de qualquer um de nós na cadeia, seja o fornecedor de matéria-prima, o fabricante da matéria-prima, o fornecedor, o fabricante da tinta ou o lojista. Esse é um ponto que a gente tem trabalhado muito fortemente. Com um dólar a gente não consegue controlar. Volátil, então, o que a gente tem feito é trabalhado muito próximo dos clientes, muito próximo dos fabricantes, para entender a real demanda e fazer ajustes quase que semanais, né? Se eu tenho que trazer matéria-prima, eu vou trazer matéria-prima e nenhum cliente da IMCD e nenhum parceiro da IMCD vai deixar de vender porque nós não temos a matéria-prima. Mas a frequência com que a gente avalia necessidade de material aumentou de maneira muito absurda. Nós temos reuniões nós temos reuniões de diretoria diárias e nós temos reuniões de time de vendas semanais. E nessas reuniões é obrigatória a análise de perdas e ganhos de negócio, postergações de compra, porque é onde a gente consegue fazer algum trabalho. E aí eu falo a cadeia inteira, né? O ajuste de volumes necessários, e quando trouxer o material é porque realmente a demanda é premente e a gente consegue sair com o material. Isso vale para nós, vale para, por exemplo, a Sherwinas, vale para os lojistas de Bauru. Entendi. Olha, André, entrou até uma pergunta bem parecida. André, por favor, dólar nas alturas e petróleo lá embaixo, como conviver com isso? Então, o Rogério Fogaroli quem pergunta. Esse é um dilema, né? Nós poderíamos estar aproveitando o petróleo em baixa para poder, de repente, repassar um melhor preço para a cadeia, só que o dólar, pelo contrário, ele é alto, ele não permite, às vezes, você fazer ir nessa direção de redução de custo. Então, criatividade. As empresas estão tendo criatividades para poder manter os seus custos dentro do esperado e não ter aumentos exagerados para o mercado. Essa é, acho que a dica, criatividade.
Criatividade, né? Assim como o Daniel está fazendo, né? Com os vídeos, passo a passo, demonstração de produto. Você me dá uma parte só nessa parte do dólar, que esse é um ponto muito importante, porque como a gente está falando com a cadeia inteira, e isso é uma oportunidade maravilhosa para a gente estar aqui atrás na cadeia, mais uma vez obrigado a vocês todos, é muito difícil você fazer contenção de custo quando você tem uma desvalorização da moeda de quase 20%. É muito difícil, né? É importante, desde daqui de trás até o lojista, que vai falar com o cliente final, que é o pintor, ter esse entendimento. $1 é $1, mas $1 a 4,20 é uma coisa, $1 a 5,70 é outra coisa, né? E não tem mágica que possa ser feita, né? A gente trabalha com produtos de desempenho muito alto, nós não trabalhamos com versões mais, como eu vou dizer, baratas, alternativas, e baixar custo numa realidade de pressão de câmbio de 20% e quase a maioria das matérias-primas, para não dizer maior parte delas importada, é uma pressão muito grande. O que a gente tem feito para minimizar esses efeitos de impacto do câmbio é justamente reformulando onde dá para reformular. A repintura é muito mais complicado, mas onde dá para reformular, nós usamos nossos laboratórios aqui em São Paulo para suportar os clientes de todas as áreas, né, das áreas distintas, para poder reformular, manter um padrão de qualidade que atenda às normas determinadas pelo mercado, mas tentar buscar alternativas, porque nós temos um vasto portfólio de produtos de todas as empresas e a gente consegue trabalhar tecnicamente, justamente essa importância de você ter um corpo técnico, né? Suportar nas mudanças que são necessárias para baixar custo através de reformulação e não necessariamente por conta de custo, porque, como eu falei, 20% de desvalorização da moeda é impossível repassar para custo. Não repassar para custo. Verdade, é difícil. Olha, tem uma pergunta aqui do Josevan Carvalho. O que fazer com os desenvolvimentos iniciados com incerteza do mercado com cenários imprevisíveis? Quem pode responder isso para mim? Eu posso falar um pouquinho? Vamos falar, acho que você dá uma opinião. Cada um tem um pouco, mas assim, a primeira parte é sentar, fazer uma revisão de prioridades, né? E colocar no papel realmente aquilo que você vai poder realizar. Acho que esse é o fator importante. Não adianta você continuar fazendo o mesmo que você fazia no passado. O mundo está mudado, o mercado está mudado, então tem que ser reavaliadas as estratégias, tem que ser novamente repensado e traçar um futuro que seja assim, melhor. Nós sabemos que isso vai passar, né? A gente ainda não tem a bola de cristal para saber quando, mas na retomada, se você se preparar agora, você vai ter uma retomada forte. Então, esse é o momento, né? Se preparar. Verdade. Daniel, você gostaria de falar? Falando sobre as incertezas do mercado, por exemplo, aqui em Bauru a gente tem algumas notícias, e eu falo Bauru porque eu sou daqui, mas pessoas que compraram apartamentos estão devolvendo, pessoas que acho que dá para pagar, vou fazer uma continha, então tá todo mundo, eu estou falando que o peito acabou, né? Você não tem mais peito para encarar nada. Mas, assim, falando dos nossos 3 segmentos, assim, indústria, fornecedor de indústria, o que eu acho que está mais difícil para a gente hoje, para mim, é a tomada de decisão. O que comprar, qual volume comprar, será que se eu comprar vai subir, vai abaixar, não vou ficar competitivo daqui 1 mês, 2? Às vezes tem itens que a gente compra aqui, estoque para 6 meses, 8 meses, será que vai subir? Será que vai abaixar? Então, a gente está numa indecisão que, apesar do dólar estar alto e o petróleo estar baixo, e se o petróleo voltar a subir e o dólar se manter alto, a tendência é de mais alta no produto. Ou o dólar vai abaixar. Então, a gente fica agora assim, você não quer mais fazer plano para 8 meses, 6 meses, você quer comprar para semana, e aí o fornecedor não quer vender, porque tem volumes. E deve ser também na indústria, quanto produzo? Eu produzia 1.000 desse, mas e agora? Eu vou produzir quanto? 100? 200? 300? Se eu produzir 100, ele pode correr o risco de faltar. Se ele produzir 1.000, ele pode ter o risco de ficar com o estoque em casa elevado. Então, essa incerteza
acho que é para todo mundo aí, se o pessoal quiser comentar, mas acho que é a maior dificuldade, e eu acredito que a gente nunca passou por isso, né, de ter uma pandemia, de cair as vendas do jeito que está caindo, de pessoas isoladas. Então, a tomada de decisão, o que fazer, parece que está bem complicado, pelo menos para a gente aqui, é uma angústia, para falar a verdade. Verdade. Para falar alguma coisa a respeito? Eu concordo, porque assim, se você produz demais, seu estoque pode ficar caro. Aí você faz o que com esse estoque caro? Então, assim, é um momento que cada ponta da cadeia, ela está estudando os próximos movimentos, parece um jogo de xadrez, né? Qual o movimento que nós vamos fazer para ninguém ser penalizado, porque no final, assim, nós, como fabricante de tinta, não queremos penalizar a loja e também o nosso fornecedor de matéria-prima também não quer penalizar o fabricante. É um momento de cada um fazer um trabalho de lição de casa, né? O que tem que olhar para dentro de casa e ir se ajudando. O que o Ricardo comentou anteriormente, de ele ter a parte técnica de desenvolvimento. Nós usamos esse recurso deles para ajudar a gente nos nossos desenvolvimentos. Então, isso tudo faz com que as empresas estejam muito conectadas e tentam passar o melhor para o mercado, né? Eu acho que esse é o ponto central aqui. Tem uma outra perguntinha aqui, olha, do Marcelo Cândido da Silveira. De uma maneira geral, as vendas atuais, com as possibilidades de inadimplência, trazem um fator preocupante. Acho que aí é o André e o Daniel, né? Vão poder mensurar isso aí para a gente. Pode falar primeiro, André? Quer que eu fale? Pode falar, André. Inadimplência, toda vez que você tem a inadimplência aumentando, você se preocupa com a cadeia, né? Se o lojista não receber, ele vai ter dificuldade em honrar os pagamentos. A empresa, se não recebe, vai ter dificuldade em honrar os pagamentos dela. Então, assim, todo mundo na cadeia tem que se preocupar com a inadimplência. Então, assim, nesse momento, analisar o mercado, para onde o mercado está indo, ver quem pode se ajudar e fazer um esforço em comum, né? Trabalhar todo mundo na mesma direção, né? Não adianta ganhar nesse momento. Verdade. É um momento de que todos têm que se ajudar, não é verdade? O que eu acredito aí nessa parte de inadimplência muitos setores, a gente conversa com tanto o pessoal do ramo imobiliário, quanto automotivo, construtoras, o pessoal está com um pouco de receio, a confiança está embaixo, entendeu? Passa amanhã que eu pago. Ninguém quer mais fazer isso. Tem fornecedores grandes aí de tintas que eu compro, a gente ouve os vendedores falar que eles estão tendo que comprar algumas matérias-primas à vista, porque não está antecipado, porque as pessoas estão com medo de dar crédito que sempre deram crédito e não estão dando. Hoje mesmo falei com o fornecedor, um caso aí o cara sempre comprou à vista, e aí ele pediu um prazo. Vou comprar o mesmo volume, mas vou precisar de um prazo. A empresa não deu prazo, porque talvez ela também está tendo que comprar à vista, a prazo ela também vai apertar o fluxo de caixa dela, então, mas eu acho que o principal fator pode ser a desconfiança mesmo. O pessoal está com medo de vender valores altos, valores expressivos e ter algum travamento no pagamento, e aí vai comprometendo toda a cadeia, né? Verdade, é um efeito dominó, né? Dominó. Tem uma pergunta aqui do Douglas de Assis, do Movimento Brasil por um Pintor Melhor. Caso esse cenário de crise se estenda por mais 2 meses, será que o mercado tinteiro entra em colapso? Os pintores estão muito preocupados. Quem gostaria de responder essa pergunta do Douglas? Acho que, deixa eu falar, todo mundo pode dar uma opinião. Assim, segmentando na linha imobiliária, talvez teve uma queda,
alguns condomínios, alguns lugares aqui em Bauru estão proibindo começar novas obras, então o cara ficou parado, ele já podia ter pintado a casa, ele perdeu receita. Se não melhorar isso, a tendência é ruim. Já na parte automotiva, eu acredito que é um mercado que vai se recuperar até mais rápido que alguns outros, porque ele é muito rápido, dinâmico, né? O carro está na rua, bateu, precisa arrumar. É verdade. O seguro tem uma contribuição nisso, mas se passar desse prazo aí de 1, 2 meses, aí porque assim, os custos nossos permanecem, né? Você tem aluguel, funcionário, escritório, impostos, e acaba não tendo como você diminuir muito a sua despesa. Então, você só perde receita, e aí começa a onerar o fluxo de caixa das empresas, e aí se não voltar logo ao normal, a gente já tendo notícia de muita empresa fechando, que é triste, mas vamos torcer para retomar logo, né? Verdade. E você, André, o que você acha desse cenário, se perdurar por mais 2 meses? Você acha que entra em colapso? Assim, o que eu vejo é a questão que pode aumentar a questão da informalidade, né? Tipo, empresas, você tem oficinas que estão constituídas, de repente, pode quebrar e você daqui a pouco tem 2, 3, 4 pintores pintando na sua garagem. Então, eu acho que isso pode acontecer com o mercado se isso durar muito tempo, né? A gente já viu movimentos no passado, quando você tem um desemprego muito alto, isso acontecendo. Então, assim, eu vejo mais nesse sentido, né? Você aumentar muito a informalidade, aí também não é muito bom isso, né? A informalidade não ajuda também o nosso negócio, né? Eu não sei aí em Bauru, mas aqui em São Paulo, eu acho que sim, porque foi o Dória, né? Foi um decreto estadual. O prefeito aqui está seguindo o que o Dória falar, ele está fazendo, está nessa base. Então, agora, a partir do dia 11, algumas coisas já vão retomar, né? Isso. Então, provavelmente, mais carro na rua, mais pessoas circulando, enfim, alguns condomínios talvez abram para que haja alguma reforma necessária, shopping. Então, é lento, mas alguma coisa vai voltar. Então, não acredito, eu como imprensa, não acredito que haja um colapso, quer dizer, que fique estagnado por 2 meses. Eles liberando o pessoal, né, desde que medidas sejam tomadas, ou seja, você na sua loja de máscara, com álcool, atendendo, começa a retomar. Gradual, mas começa a retomar, não é? Eu concordo. E, de alguma maneira, alguma demanda reprimida também ficou para trás, né? Alguém que estava com um carro, estava com um amassado pequeno, que nesse momento não levou para reparar, talvez ele volte a reparar assim que as coisas entram no eixo. Então, pode ser que essa demanda reprimida também faça com que essa roda movimente um pouco mais rápido, né? Nós tínhamos uma outra pergunta, colocaram aqui, o Marcelo Mônaco. Precisamos buscar novos desenvolvimentos com as indústrias locais, temos muitas empresas excelentes no Brasil, que às vezes são prejudicadas pela concorrência externa. Vocês concordam com a opinião do Marcelo? André, você concorda? Sim, eu acho que o mercado é para todos, né? Acho que, assim, a importância da questão aí assim, qual é a qualidade do produto que se oferece. Então, se as empresas oferecerem um produto de qualidade, o mercado está disponível para todos, não é porque é local ou é concorrência externa, né? Imagina, a concorrência externa também está sofrendo com dólar alto, imagina trazer produto com dólar alto. Então, assim, eu acho que existem oportunidades para todos nesse segmento, nesse momento. Não, é verdade. Tanto na parte de matéria-prima, muita coisa precisa vir de fora, né, Ricardo? Para abastecer a indústria local. Quando a gente fala de matéria-prima, a gente é muito dependente ainda de tecnologias e indústrias que se desenvolveram fora do Brasil e não fizeram isso no Brasil. Obviamente que
cada um tem uma opinião diferente. Eu sou favorável à livre competição. Eu entendo que o ponto principal é um plano de governo, não quero entrar no detalhe, mas é um plano de governo que favoreça que nós possamos ser competitivos naquilo que a gente faz, sem protecionismo, porque protecionismo também traz falências. Acredito que uma mensagem positiva, eu não estou aqui criando um cenário que vai acontecer, mas uma mensagem positiva, para a repintura, pelo menos. Imagina o seguinte, acabou maio, de alguma maneira a gente voltou para as ruas. Eu acho que o ser humano, né, ele é movido na sua maioria, ele é movido por relações sociais. Eu acho que vai existir não uma euforia de consumo, mas vai existir um movimento das pessoas para a vida normal de novo. E antes mesmo da volta de produção em larga escala de carros, a gente vai ter o setor de repintura voltando. Mês de maio vai ser um mês... Eu não quero sair dessa live sem deixar a minha opinião, porque mês de maio vai ser um mês difícil, muito difícil. Talvez mais difícil que foi abril, porque a gente está ainda num platô de subida de contaminação, a restrição vai ficar cada vez mais apertada, as pessoas terão medo de sair das ruas para poder fazer as suas compras. É importante ter um mote interno de reinventar-se, como disse o André, de buscar alternativas, de buscar parcerias, de cumprir com seus fluxos de caixa. Isso vai passar e quem chegar do outro lado do rio vai encontrar um mercado com vontade de comprar. Isso também depende do Estado fazer sua parte, mas nós, como empresas de serviço ou de produtos, a gente tem que estar toda hora procurando uma alternativa. Estar atento àquilo que os clientes querem. Não importa se é cliente de lojista, se é cliente do produtor de tinta ou de matéria-prima, a gente tem que estar perto do cliente. E quando isso passar, já não é começar a planejar, é botar em prática os planos que a gente está usando agora. Então, eu acho que maio vai ser um mês difícil. A gente tem que privilegiar a indústria nacional, com certeza, mas trabalhando para que ela seja forte em todos os seus âmbitos, financeiro, tecnológico e tudo mais. Eu acredito também, pela pergunta do Marcelo, que algumas empresas nacionais têm produtos excelentes à disposição para formulação de tinta, enfim, mas acho que nesse sentido que ele está fazendo essa pergunta. Bem, nós estamos chegando a quase 45 minutos de live, e eu quero pedir para vocês, resumidamente, que deem a mensagem, cada um para o seu segmento, né? O Daniel podia começar falando para os lojistas de tintas, dar a sua mensagem para eles. O que você acha que daqui para frente é a melhor coisa a se pensar, a se fazer, enfim. Podia dar a sua opinião para a gente? Posso. Vou até responder também um pouco da pergunta já esqueci o nome da pessoa. Do Marcelo. Marcelo. Então, talvez a questão da pergunta dele é como a indústria nacional pode suprir algumas coisas e crescer e dar emprego. Por exemplo, às vezes a gente é dependente de muitas coisas fora do Brasil que podia ser feita uma parceria. A gente tem eu vejo aqui em Bauru o trabalho do Senai, eu sempre falo para muita gente, eu acho um trabalho muito bacana. Então, a gente podia pegar nós vamos ter que criar novas oportunidades. Talvez vamos falar, não sei falar agora, vamos falar um produto A. O Brasil é dependente desse produto da China. Por exemplo, parece que está faltando agora no mercado o produto que faz o álcool gel. Então, por que a gente não detectou isso e começou a produzir aqui? E aí o governo em si criar condições, então vamos fazer um imposto menor, chegar um grupo de empresários, a gente não consegue produzir esse X produto porque o imposto aqui é caro e é alto nesse segmento, o que a gente pode fazer? E aí tem uma conversa de empresários com o setor do governo para tentar criar empregos. Por que a gente não pode produzir um iPhone aqui para vender nos Estados Unidos? Por que a gente não pode? Qual é o brasileiro? Pelo contrário, eu acho que nós somos criativos, tanto que você vê, o agronegócio hoje, foge do nosso assunto aqui, mas é um setor hoje de excelência, nós estamos fazendo comida para o mundo inteiro. Então, eu acho que podia ser pensado alguma coisa nesse setor para retomar o emprego que uns falam aí em 20, 30 milhões de desempregados, é muita gente, Muita gente.
e a pessoa estando desempregada, ou ela não vai consumir, ou ela vai consumir 1/3, 1/4, 1/5 do que talvez ela pudesse consumir, e vai gerar um problema em cadeia. Todo mundo vai perder. Verdade. Bom, e a palavra final aí é falar, vamos torcer, a gente está tentando se desdobrar para manter empregos. A gente tem aqui em torno de uns 50 e poucos colaboradores, a gente dispensou 4. Na verdade, se você for olhar sem o coração, friamente, a gente precisava dispensar mais, mas a gente está segurando, esperando que vai retomar. A gente tem profissionais bem antigos que trabalham com a gente há muito tempo, mas vamos esperar aí uma posição do governo também para ajudar os empresários, porque até agora não teve um negócio concreto, sabe? Não estamos vendo. Tem uma diminuição, sei lá, uma diminuição do IPI de um produto por 2, 3 meses, 5 meses, para o produto baratear, para a gente poder ter mais acesso. Para dar um fôlego, né? Para ter um fôlego, para a gente pagar menos imposto um pouquinho, 1, 2, 3 meses, todo mundo está perdendo, né? Então, nada mais justo que o governo também perder. Eu sei que para ele também não é fácil, porque tem que socorrer todo mundo, gastos com hospitais, aumentando, compra de respirador, um monte de criação de UTI, tudo isso aí é um custo para um país que já vem com histórico aí de alguns anos problemático. Mas vamos torcer para... O brasileiro com certeza é criativo, é trabalhador. Eu acho que nós vamos sair dessa crise mais rápido do que a gente está pensando, se Deus quiser. Tá certo, o brasileiro não desiste nunca. Nunca. André, você quer fazer as suas considerações finais? Sim, faço. Primeiro, assim, a gente manter o otimismo. Nós sabemos que isso vai passar, né? É um período, assim, e continuar se preparando, continuar planejando o futuro, fortalecendo os relacionamentos de negócios, para quando a pandemia passar, todos vão estar preparados para poder retomar o negócio e as suas tarefas diárias de uma forma melhor. Acho que se você se preparar agora, no momento que você está em baixa, você pode sair desse momento fortalecido. É isso que eu ia deixar. Verdade. Ricardo? Puxa vida, os anteriores já falaram coisas positivas e eu não poderia me despedir de vocês dando essas mensagens de força, né? Nós vamos passar por momentos bem difíceis, mas que todos tenhamos muita resiliência, que a gente tenha a capacidade de reinventar coisas, buscando coisas diferentes, não qualquer coisa, mas caminhos que sejam realmente produtivos para cada um de nós. Cuidem dos seus clientes, eles estão longe, mas a gente tem que cuidar deles ainda assim. Cuide de sua gente. A MCD, felizmente, mantém o quadro de funcionários, pôde fazer esse tipo de trabalho, mantendo o quadro de funcionários. Nós temos treinamentos semanais, ampliando o conhecimento dos nossos profissionais, tomando esse tempo para poder aumentar o nosso próprio conhecimento, resiliência, planejamento, foco quando a economia voltar. Eu sei, é difícil. Imagina os milhões de brasileiros que têm empresas pequenas, uma porta para fazer pintura e precisam girar sem parar os seus negócios. Isso é muito triste a gente ver isso, mas a gente não pode desistir. Esse é um momento de reflexão, esse é um momento de foco, de pensar naquilo que a gente vai fazer quando tudo voltar ao normal. E quando voltar ao normal, eu vou falar um negócio aqui, não me interpretem mal. Gastemos dinheiro, coloquemos dinheiro na economia, a gente precisa recuperar todos aqueles que fazem pão, que fazem uma blusa, um boné, um carro, que pintam casa, parede. Nós, brasileiros, que temos as reservas que possam ser colocadas na economia, devemos colaborar quando tudo voltar ao normal. Um abraço para vocês, muito obrigado por essa chance de ter participado dessa live com vocês, viu? Imagina, a gente que agradece, estamos recebendo vários parabéns aqui, e olha, eu também espero que todo mundo nessa quarentena tenha olhado bem para o carro, para o amassadinho do carro, e falar, não, assim que isso tudo terminar, ou assim que der uma brecha, eu vou arrumar meu carro, eu vou arrumar a parede da minha casa, a infiltração, e assim começa a girar a nossa economia, não é?
Olha, mais parabéns aqui, a Mauri Fiani, obrigada, Mauri, por estar nos assistindo. Gente, muito obrigada por essa live, por vocês estarem disponibilizar o tempo de vocês. Amanhã, nesse mesmo horário, no mesmo canal, teremos a Suvinil, falando sobre o projeto deles, Pintar o Bem. Então, estaremos aí passando informações sobre esse projeto super bacana. Fiquem de olho, acessem, inscrevam-se e nos vemos amanhã, ok? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigada. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Eu gostaria de agradecer também. Desculpa, eu queria agradecer a minha equipe, esqueci de agradecer a minha equipe. Verdade. Morel Editora, do Jornal do Pintor, a Gabriela, a Viviane, o Alexandre, o Francis, o Carlos e o Fabrício, da Top Partner, que nos ajudou para que essa live estivesse aqui. Muito obrigada a todos, vocês são fantásticos. Obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau.